Agora vamos mudar de assunto. Quero inclusive perguntar uma coisa para você, produtor rural. Imagina ter acesso a um histórico das secas e chuvas na localização exata do seu terreno. Parece ser bom, né? E se eu te contar que já existe uma plataforma virtual com essas informações e que ainda traz o risco climático para as próximas temporadas? Pois é sobre essa novidade que vamos conversar agora com o pesquisador André Andrade, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês falando sobre isso. É isso, satisfação é nossa para trazer essa informação valiosíssima. Quer dizer, ter a previsão do tempo ali à sua disposição, o produtor então fica encantado, porque é justamente ele depende desses períodos para justamente saber se planta, se colhe, como é que faz, se estica ali a sua área de plantação, não é? Exato, eu acho que aí você já resumiu totalmente o problema, né? A agricultura brasileira, o produtor, ele depende muito das condições climáticas naturais, né? Grande parte da nossa agricultura ela depende aí do regime de chuvas bem regulado, bem previsível. E o que a gente está vendo nos últimos anos é que isso não está sendo tão previsível mais. A gente teve uma safra bem complicada em 2023, 2024, né? Principalmente ali na região do centro-oeste, da Amazônia. Então, o produtor está percebendo que as condições estão ficando um pouco mais difíceis e a gente está aqui para tentar ajudar isso, né? Tentar trazer recursos aí para a gente ter uma maior previsibilidade e para o produtor conseguir agir sobre isso. Perfeitamente. E de forma gratuita, parece que já está disponível, já está em operação. O produtor quiser, como é que ele pode proceder aí para ter acesso a essa ferramenta? Isso mesmo. A gente já fez um estudo menor com alguns produtores ali da região do Maranhão, do oeste da Bahia, e que a gente conseguiu ter uns resultados muito bons nessa questão de previsão de produtividade, e agora a gente está abrindo para receber mais produtores, né? A gente está abrindo aí uma oferta para um cadastro de 500 produtores, e eles conseguem encontrar esse link para fazer o cadastro, para preencher um formulário com as informações que são necessárias, né, que a gente precisa para fazer esses ajustes, lá no nosso site, que é ipan.org.br. Perfeito, tá aí. Agora uma questão também justamente desse banco de dados, aos poucos vai ser possível, na verdade, o abastecimento dessa fonte, né? Porque aí, de repente, você tem os dados de um determinado local, mas ainda pode ser até próximo, mas não tem do outro. Porque aqui em Brasília ocorre muito isso, chove numa área e não chove na outra, embora seja muito perto. Mas todo esse enquadramento geográfico ainda vai ser preciso justamente maior liberação de informações, né? Isso. Fábio, eu acho tão interessante que eu já fui em uma fazenda que chovia em uma parte da fazenda e na outra estava totalmente seco. Era assim, são condições bem diferentes, é que nem você falou, uma do lado da outra. Então, o que a gente está querendo com esses dados mais refinados é justamente a gente ter poder e ter capacidade de fazer essas previsões mais detalhadas, para a gente realmente falar para o produtor que no ano que vem vai ser um ano mais complicado, um ano de seca, ou então daqui a 10 anos a gente espera que toda aquela região vai ficar muito mais seca. Então a gente já consegue conversar com o produtor para realmente fazer esse planejamento junto. Pois é, André. Inclusive a gente está divulgando essas imagens de irrigação porque faz parte desse plantio sustentável que tanto nós desejamos, né? Então, você tendo noção de quando é o período chuvoso, quando haverá um pouco maior tempo de estiagem, você pode até realmente pensar na qualidade do solo, na preservação e no gasto com os recursos hídricos, né? Exato. Quanto mais informação, melhor a gente consegue ter um manejo mais eficiente, né? A gente consegue diminuir os gastos até na aplicação de fertilizante, no manejo do solo, se a gente vai precisar entrar com irrigação ou não. Então, tem essa possibilidade do produtor também estar sentindo uma melhoria no bolso. Perfeitamente. Repita aí, por favor, o endereço onde o produtor pode, então, encontrar essa ferramenta? É no site ipan.org.br. Aí lá vai ter um formulário que o produtor vai compartilhar alguns dados e nesse formulário a gente também disponibiliza um e-mail. Então, se o produtor ficou interessado, mas tem algumas dúvidas, quer conversar melhor com a gente, manda um e-mail lá para a gente que a gente vai trocar uma ideia, vai explicar melhor como é que funciona tudo.
IPAM. Então é o site do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. IPAM escreve do jeito que a gente fala mesmo. IPAM. Tá certo. Muito obrigado, então, pelos esclarecimentos, trazendo essa novidade. Pode contar com a gente para os próximos projetos. André Andrade, muito agradecido. Uma boa tarde. Eu que agradeço, gente. Boa tarde.